Oi, gente! Tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes, o cinema e o teatro têm certas particularidades que você precisa saber se você quer entrar nesse mundo. No vídeo de hoje, eu vou trazer as principais diferenças entre um roteiro de cinema e um texto de teatro. Depois da abertura. Para quem não me conhece, eu sou a Natália e eu sou roteirista de cinema. Não que eu nunca tenha adentrado no mundo do teatro, do texto de teatro, mas eu me especializei no roteiro cinematográfico. Existem algumas diferenças entre eles que é essencial que você saiba, principalmente se você é um profissional de uma dessas áreas. A principal diferença, ao meu ver, está no cabeçalho de cada um dos textos. No texto de teatro, por exemplo, a gente só tem o número da cena, Cena X. Tem alguns dramaturgos que gostam de nomear aquela cena como um resumo do que vai acontecer ou com o lugar onde aquela cena se passa. No roteiro de cinema, o cabeçalho ele é bem mais complexo e ele é muito, muito importante. Porque ele não é uma indicação só do número da cena em que aquele texto está, apesar de ele possuir o número da cena também. Ele indica diversas coisas para a equipe de produção que vai ter que pensar sobre a gravação dessa cena. Ele indica se a cena é interna ou externa, ou seja, é gravada dentro de algum lugar ou ao ar livre. Indica o lugar que acontece aquela cena, o cenário, o horário em que a cena se passa, então se é dia, se é tarde, se é noite. E em certos casos, alguma especificidade importante, por exemplo, flashback, ou 10 anos no futuro, ou ao mesmo tempo. Esse tipo de indicação, por exemplo, ao mesmo tempo, significa que a direção e a montagem vão ter que trabalhar juntos para mostrar que essa cena acontece ao mesmo tempo que aquela cena anterior. Logo depois desse cabeçalho, vai vir uma rúbrica da ação. Isso quer dizer que vai detalhar o que é os atores, o que vai acontecer naquela cena. Se a cena tem um diálogo, vai falar inclusive qual ação que vai estar acontecendo durante aquele diálogo. Se não tem diálogo, vai ter uma ação totalmente detalhada ali naquela rúbrica. Isso acontece nos dois roteiros. Só que tem uma rúbrica, um tipo de rúbrica que é diferente entre os dois textos, que é a rúbrica que vai falar diretamente com a ação da produção. No teatro é muito comum a gente ver, por exemplo, indicações na rúbrica de troca de cenário, troca de objetos de cena, mudanças de luz. Isso no cinema não é costume de se colocar. Por que não é costume de se colocar? Que você vai estar entrando na área que não é a sua especialidade. Então, por exemplo, existe uma equipe de fotografia que é especializada em mudança de luz e ela vai saber exatamente qual a mudança que ela vai querer fazer ali, Mas também tem outros detalhes que já estão no cabeçalho. Por exemplo, se você muda um cabeçalho de interior sala para interior quarto, a gente já sabe que teve essa mudança de cenário, então a equipe de produção já vai saber disso antes e já vai estar preparada e não precisa estar escrito na rúbrica. Além disso, por ter essa mudança de cenário, provavelmente são cenas que vão ser filmadas em dias diferentes. Lembrando que o teatro ele deve seguir uma sequência de cenas, tanto no roteiro quanto na execução dele. No cinema, para gravar o roteiro não é seguida essa sequência. Inclusive, na montagem e edição, pode ser que até invertam a ordem das cenas para dar um certo impacto, para dar o sentido que aquele profissional está querendo. É engraçado eu, como roteirista de cinema, falar isso, mas no teatro, enquanto o roteiro é seguido de cabo a rabo, talvez o cinema, o roteiro seja simplesmente a base do que vai chegar no produto final, assim. Quando você lê um roteiro e você assiste esse filme desse roteiro, você consegue perceber muita mudança que foi feita durante os estágios. Porque, assim, no cinema existem pelo menos mais 4 grandes processos
que se passa entre a aprovação, né, a finalização de um roteiro e o filme na tela do cinema. O roteirista de cinema também pode dar uma sugestão explícita ou implícita do plano cinematográfico que ele vai fazer, ou seja, de onde ele vai colocar a câmera para mostrar aquela imagem. Por exemplo, ele pode falar explicitamente: super close em Morpheus. Em seus óculos vê-se a ação. Como a ação é vista através dos óculos de Morpheus, que foi mais implícito, mas dá para entender que a câmera vai ter que estar muito próxima do Morpheus para que a gente consiga ver a ação através dos óculos dele. Isso não existe no teatro, né? Não tem como você indicar exatamente para onde que o espectador vai olhar, qual detalhe que ele vai perceber naquela imensidão, né, daquele espaço, daquela ação. A iluminação pode ajudar nisso, mas não vai ser nada imposto, né? Não vai ser obrigatório. Então, esse tipo de indicação não existe no roteiro de teatro. E é claro, isso não está ligado diretamente ao roteiro, mas é uma diferença entre o cinema e o teatro que pode impactar diretamente, principalmente nos diálogos, que é a reação instantânea da plateia de teatro. No teatro, qualquer riso, choro, tosse, pigarreio, pessoa levantando para ir embora, tudo isso vai impactar na atuação, né? Na construção dos diálogos, principalmente se o diretor deu liberdade o bastante para os atores mudarem certas coisas de acordo com o que eles sentirem ali. No cinema, isso não acontece. O produto ele vai chegar pronto para o espectador e não tem como esse realizador, seja ele o roteirista, o diretor, o ator, estar presente em todas as salas de cinema para ver a reação do público. E também, se tivesse, não ia ter muito como mudar ali. O feedback do cinema, ele é posterior à obra, enquanto no teatro ele é imediato. Bom, eu falei um pouquinho das diferenças, existem outras que são mais detalhes, né, e não são tão evidentes, mas se você for se especializar, se você for adentrar mais nesse mundo de escrever para o teatro ou escrever para o cinema, você vai começar a perceber as nuances e vai começar a fazer essa comparação, né, quando você estiver lendo um texto para teatro e um roteiro cinematográfico. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha. Também não deixa de se inscrever no canal para você ver mais vídeos assim. Vira e mexe, eu posto alguma coisa falando sobre roteiro. Se você ficou com alguma dúvida dessas diferenças que eu falei aqui, ou se você também quiser acrescentar alguma coisa, deixa nos comentários, sinta-se livre para fazer isso. E a gente se vê na próxima!